Olá, amados, graça e paz. Aqui é Catiane Lins, do Ministério Vida, e é uma alegria estarmos juntos mais um dia compartilhando a palavra de Deus. Nós estamos meditando em 2 Coríntios e o nosso capítulo de hoje é o capítulo 11. Eu quero compartilhar com os irmãos um devocional extraído dos versículos 2 e 3. Está escrito assim: O zelo que tenho por vocês é um zelo que vem de Deus, e eu os prometi a um único marido, Cristo, querendo apresentá-los a Ele como uma virgem pura. O que receio e quero evitar é que, assim como a serpente enganou Eva com astúcia, a mente de vocês seja corrompida e se desvie da sua sincera e pura devoção a Cristo. Amados, me permitam ler o versículo 3 na versão amplificada. O versículo 3 na versão amplificada diz assim: Mas agora temo que, assim como a serpente enganou Eva com a sua astúcia, assim também sejam de alguma sorte corrompidos os vossos sentidos, a vossa mente, e se apartem da simplicidade que há em Cristo Jesus. Amados, veja que o apóstolo Paulo, aqui no versículo 11, aqui no capítulo 11, ele vai falar sobre a preocupação dele com a fidelidade dos irmãos de Corinto a Cristo Jesus. Não fidelidade a ele simplesmente, como o apóstolo, como fundador daquela igreja, mas a fidelidade daquele povo a Cristo. E aí, se nós vermos a continuidade desse texto aqui, os versículos 4, 5, 6 em diante, ele vai falar assim, olha, se chega alguém pregando um outro tipo de evangelho, alguém se denominando um superapóstolo que tem a palavra, vocês estão tolerando isso muito facilmente. Ou seja, vocês toleram ensinos enganosos com muita facilidade. E aí ele diz aqui no versículo 3, o que eu receio, o que eu quero evitar, o que eu temo. Por quê? Porque eu amo vocês, porque o meu zelo por vocês é um zelo que vem de Deus. O cuidado que eu tenho com vocês é um cuidado que vem de Deus. Eu quero apresentar vocês a um único marido, porque eu prometi vocês a um único marido, que é Cristo. E eu quero apresentar vocês como igreja, como uma noiva, como uma virgem pura, sem corrupção. E aí ele diz, eu temo que a serpente, do mesmo jeito que ela enganou Eva com astúcia, ou seja, vindo com uma linguagem, com uma proposta que parecia muito boa, eu temo que dessa mesma forma a mente de vocês seja corrompida e se desvie da sua sincera e pura devoção a Cristo. Ali na Bíblia Amplificada nós vimos que a mente de vocês, os sentidos de vocês sejam corrompidos e vocês não percebam mais a simplicidade que há em Cristo. Porque a vida com Cristo é uma vida simples. Simples no sentido de nós não precisamos ficar como vocês estão ostentando. Nós podemos perceber isso, amados, no contexto. Quando nós lemos todo o capítulo 11, nós podemos perceber que alguns daqueles irmãos de Corinto estavam valorizando pessoas por condições financeiras. Tanto que é nesse capítulo que o apóstolo Paulo, ele fala ali no versículo 6, ele diz assim, será que foi humilhante para vocês eu ter pregado gratuitamente? Será que foi humilhante para vocês quando eu fiz isso? E aí ele explica que existiam outras pessoas que estavam se apresentando ali, se vangloriando de si mesmas, dando cartas de recomendações de si mesmas. E ele diz, cuidado com esse tipo de ensino, cuidado com esse tipo de engano que tem vindo sobre a vida de vocês. Eu temo é que vocês sejam enganados, que a mente de vocês, essa mente, ela pare de pensar e de ter uma estrutura de vida, assim como nós vimos no devocional de ontem, amados. Que as estruturas de crença e de pensamento de vocês se afastem da simplicidade que há em Cristo, da sincera e pura devoção que vocês têm a Cristo. Amados, e nós temos vivido um tempo bem semelhante ao que estava acontecendo aqui em Corinto, né? Tem se levantado tantos ensinos enganosos, tanto engano com aparência de um ensino verdadeiro, de coisa boa. É uma valorização que eu não sei nem que palavra utilizar, mas é uma supervalorização das coisas terrenas,
das coisas desse mundo aqui. E aí as pessoas, por valorizarem isso, acabam recebendo um ensino que provém de pessoas que valorizam isso. Amados, assim como o apóstolo Paulo escreveu para Corinto, é a palavra de Deus para nós hoje. O Senhor teme que nós sejamos corrompidos, que a nossa mente seja corrompida, assim como a mente de Eva foi corrompida com aquela oferta que Satanás fez. E é interessante nós percebermos a oferta que Satanás fez para Eva, lá no Jardim do Éden. Adão e Eva tinham tudo o que eles precisavam, absolutamente tudo o que eles precisavam. A única exortação de Deus para eles sobre algo que eles não deveriam fazer era comer do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que eles comessem, certamente eles iriam morrer. Essa foi a verdade de Deus lançada sobre a vida de Adão e Eva. Mas a oferta que Satanás fez foi uma oferta que pareceu agradável aos olhos de Eva. Pareceu agradável ao paladar de Eva. Satanás ofereceu o que? A serpente ofereceu o quê? Vocês não vão morrer. Já está desdizendo a verdade de Deus, falando que Deus é mentiroso. Amados, isso é muito sério. E aí vem e diz assim, olha, sabe por que Deus não quer que vocês comam desse fruto? Porque se vocês comerem, vocês se tornarão como ele, iguais a ele, conhecedores do bem e do mal. E Deus não quer que vocês sejam como ele. Aí Eva pensou, poxa, se eu posso me tornar como Deus, eu quero. Então Deus está mentindo para mim. Deus está falando algo que é mentiroso para mim. E aí ela cai nesse engano, nessa oferta mentirosa que Satanás fez para ela. E aí toda a humanidade caiu. E amados, hoje em dia não é diferente. As ofertas que Satanás faz é por meio de ensinos que tentam nos tirar da palavra verdadeira que Deus liberou sobre nós, da palavra verdadeira do evangelho, da simplicidade que há em Cristo Jesus. E aí nós queremos o quê? Nós queremos ser como Deus. Essa oferta continua sendo feita por aí e muito bem feita. Quando eu digo muito bem feita, é porque muitos têm caído nessa oferta, querendo ser como Deus, querendo assumir o lugar de Deus. Amados, isso muitas vezes nós olhamos, não, imagina, eu não quero assumir o lugar de Deus. Mas, amados, quando nós não confiamos na verdade de Deus e acreditamos na força do nosso braço, acreditamos mais no que nós podemos do que naquilo que Deus pode, nós estamos aceitando essa oferta que a serpente fez, de sermos como Deus. Amados, nós somos completamente dependentes de Cristo Jesus. João capítulo 15, versículo 5. Sem Jesus nós não podemos fazer nada. Nada, absolutamente nada. Ele é a videira e nós somos os ramos, tudo provém dele. Nós somos, como eu sempre digo nos meus devocionais, amados, nós somos colaboradores, cooperadores de Deus. E como que nós colaboramos com ele? Assumindo a estrutura mental dele, assumindo a forma que ele pensa, que ele vê. E para isso nós precisamos nos render com humildade ao Senhor. Precisamos receber com humildade a palavra do Senhor. Essa palavra que nos molda, que alinha todas as coisas. A preocupação aqui do apóstolo Paulo é que aqueles irmãos, eles tivessem a mente, os sentidos deles fossem corrompidos, ou seja, eles começassem a observar as coisas não mais da forma que Deus observa, mas eles começassem a observar com a mente natural, carnal. Quando nós lemos Tiago, nós vemos que a sabedoria carnal desse mundo aqui, natural desse mundo aqui, é uma sabedoria demoníaca. Não é a sabedoria de Deus. Uma sabedoria que contempla, a sabedoria de Deus é uma sabedoria que contempla simplicidade, humildade, pureza, mansidão. E aí muitas vezes nós assumimos para nós enganos como se fossem verdades. Porque o engano nunca vem
vestido de vermelho com chifres. O engano não vem assim. O engano vem como um anjo de luz. E isso está escrito aqui, deixa eu ler aqui. No versículo 13, 14 e 15 está escrito assim, nesse mesmo capítulo 11. Pois tais homens são falsos apóstolos, obreiros enganosos, fingindo-se apóstolos de Cristo. Isso não é de se admirar, pois o próprio Satanás se disfarça de anjo de luz. Portanto, não é surpresa que os seus servos finjam ser servos da justiça. O fim deles será o que as suas ações merecem. Amados, nós precisamos, assim como nós vimos ontem, destruir com as armas de Deus todo pensamento, todo argumento, toda forma de argumentação, toda forma de crença que é contrária às verdades de Deus. Nós precisamos destruir com as armas que Deus nos dá. Por isso que é tão importante, amados, nós levarmos uma vida com a palavra de Deus, mas não simplesmente estudar a palavra para que ela se amolde ao que nós já cremos. Mas nós precisamos ter um coração rendido para receber a palavra de Deus, e quando nós formos confrontados, quando alguma forma de pensamento ou de crença em nós for confrontada pela palavra, nós precisamos, como está escrito em Tiago, receber humildemente essa palavra, porque essa palavra é poderosa para nos salvar, para nos redimir, para nos moldar, para nos alinhar à verdade de Deus. O temor do apóstolo Paulo, o receio do apóstolo Paulo é que aquela igreja tivesse a sua mente corrompida. Por quê? Porque eles estavam recebendo mensagens enganosas de obreiros enganosos. Obreiros que pareciam ser obreiros de Cristo, mas eram obreiros de Satanás. Estava ali no meio da igreja. A minha oração, amados, é que o Senhor nos dê sabedoria e discernimento para nós compreendermos que tipo de ensinamento nós temos recebido, e que o Senhor nos ajude a termos um coração sempre rendido a Ele, humilde a Ele, para que nós não nos desviemos da simplicidade que é em Cristo Jesus. A vida no Evangelho é uma vida simples. Sabe por que é uma vida simples? Porque é uma vida de completa confiança no Senhor Jesus. Nós não confiamos na sabedoria do mundo, nós não confiamos na nossa própria capacidade, nós não confiamos no nosso entendimento, naquilo que nós achamos que sabemos, mas nós confiamos em Cristo. Nós colocamos a nossa vida em completa rendição ao Senhor e dessa forma nos tornamos colaboradores dele para que a vida dele seja revelada em nós e através de nós. Amados, que eu e você, nós possamos liberar a nossa mente e o nosso coração para a completa atuação de Deus, do Espírito Santo, da palavra de Deus em nós. Vamos orar? Pai, muito obrigada pela tua palavra. Muito obrigada pela tua mensagem. Pai, a minha oração é que eu e os meus irmãos, nós tenhamos entendimento e discernimento, tenhamos os olhos do nosso coração e do nosso entendimento iluminados para que nós possamos discernir os ensinos que temos recebido. Pai, não queremos nos curvar a ensinos enganosos provenientes de obreiros enganosos, mas nós queremos nos render ao ensino que vem do Senhor, aquele ensino que exalta a suficiência de Cristo Jesus, o poder que há em Cristo Jesus, a vida de completa rendição a Cristo Jesus. Pai, nos ajuda, Senhor. Pai, quando nós lermos a Tua palavra, nós queremos que essa palavra gere transformação em nós. Pai, quando nós orarmos, nós não queremos simplesmente nos achegar a Ti para pedir coisas, mas queremos chegar a Ti com um coração rendido para conhecer o Seu coração, para conhecer a Sua mente, para nos tornarmos participantes da Sua natureza. Pai, o nosso desejo é que a nossa vida revele a Sua vida, a nossa vida manifeste a Sua vida. Nós queremos nos tornar, de fato, colaboradores do Senhor aqui nessa terra, embaixadores de Cristo, representantes de Cristo aqui nessa terra. Nos ajuda, Pai. Aquelas estruturas mentais, aquilo que já foi corrompido, traz luz sobre tudo isso na nossa vida. Mostra todas as formas de pensamento, todas as estruturas de crença que nós temos que são corrompidas. Nós queremos abandonar tudo isso, queremos destruir todas essas fortalezas e queremos nos sujeitar a Ti para viver em completa rendição ao Senhor, na sabedoria que vem do Senhor, uma sabedoria que é pura, que é simples, que é mansa, que é humilde.
Ah, Senhor, nós não queremos viver esse evangelho que tem sido pregado por aí, assim como o apóstolo Paulo menciona aqui nesse capítulo 11, um evangelho que não é o verdadeiro evangelho, um evangelho enganoso, que exalta as coisas terrenas, as coisas materiais. Nós queremos o evangelho que exalta a Cristo, que coloca Cristo no centro da nossa vida, Cristo como alvo da nossa fé. Ah, Senhor, nos ajuda nisso, Pai. Nos ajuda a não sermos enganados, a não vermos as coisas apenas de forma natural e terrena, apenas a aparência das coisas, mas nós queremos ver como o Senhor vê, discernir como o Senhor discerne, sentir como o Senhor sente, pensar como o Senhor pensa. Por favor, trabalhe em nós e toda crença enganosa que ainda está atuando em nós, nos mostra, traz luz para todos esses enganos, porque nós queremos arrancar, nos desfazer, nos despir de tudo isso e queremos nos revestir de Cristo, da verdade pura, do Evangelho de Cristo Jesus. Ah, Senhor, nós te damos liberdade para que o Senhor atue na nossa mente, no nosso coração. Nós não queremos nos desviar da simplicidade que é em Cristo, não queremos nos corromper com esses evangelhos que têm sido pregados por aí, que não são o verdadeiro evangelho de Cristo Jesus. Ah, Pai, nós queremos nos render à Tua palavra, à Tua verdade, queremos ter o nosso coração alinhado com o Seu coração, a nossa mente alinhada com a Sua mente, queremos de fato viver para a Sua glória. Atua em nós, Senhor, nos ajuda, Senhor. Pai, eu oro pela vida dos meus irmãos, para que eles sejam fortalecidos com a força que vem do Senhor, para que os olhos do seu coração sejam iluminados e eles se rendam a Ti, eles tenham o discernimento da verdade. Ah, Pai, que em nome de Jesus, a nossa vida como igreja, como corpo de Cristo, seja para a Tua glória, Senhor, manifestando a Tua vida, a Tua natureza, o Teu caráter, em nome de Jesus. Amados, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo sejam multiplicadas sobre a sua vida. Um grande abraço e até segunda-feira.